Sejam todos bem-vindos, eu sou o Arthur Feltrin e você está assistindo a nova temporada do programa Você Mais Mulher. Preparamos diversos temas sobre o universo feminino. O nosso programa ele é gravado no estúdio e transmitido aqui na Com Brasil TV. E você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, pelo canal 239, Nossa TV, pelo canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel pelo canal 3 e também no canal digital 53.2. Mas, se você preferir, você pode também encontrar o episódio no nosso canal no YouTube. É só digitar Você Mais Mulher lá no YouTube que você vai encontrar também o nosso programa. No programa de hoje, no nosso quadro central, que é a nossa sala de entrevistas, convidei a Valéria Rocha Brasil, psicóloga, né? Ela é fundadora do Instituto Rocha Brasil, um instituto que foi revolucionário no mundo da psicologia aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e a entrevista está super especial. Na realidade, eu perguntei bastante coisa para ela em relação a essa psicologia integrativa, como que foi a ideia, junto com a irmã dela, de lançar, de fundar, né, esse instituto que revoluciona e melhora a saúde mental de tantos pacientes. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Confira, o programa Você Mais Mulher começa agora. E na sala de entrevistas hoje, uma entrevista super especial, um assunto que vocês sempre nos perguntam, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do programa, vocês telespectadoras, mulheres e até minhas pacientes do consultório querem saber: saúde mental. Por isso que a gente trouxe essa convidada muito especial, Valéria Rocha Brasil, que é psicóloga, diretora, né, técnica do Instituto Rocha Brasil, e eu quero entender o porquê. Primeiro, bem-vinda à nossa sala. Obrigada muito sentido, pelo convite. Imagina, faz muito sentido trazer voz experiente que fale dessa questão para as mulheres, não só para as mulheres, né, você vai falar bastante aqui na entrevista, mas que bom ter esse assunto pertinente e relevante. Então, a casa é sua, a sala é sua. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada. Imagina. E feliz de estar aqui com vocês no programa. Agora sim, nos bastidores, até o meu diretor, que é teu colega, já trabalhou ali com você, também é psicólogo. Ele me falou de um sonho seu, lá, alguns anos atrás, que se fosse algumas outras pessoas ao teu redor, poderiam até te chamar de: meu Deus, o que ela está inventando essa moda? Que foi criar essa rede de apoio, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento clínico de maneira geral, do pé à cabeça, né? Como a gente está cada vez mais falando sobre um papel integrativo do cuidado ao paciente. Então eu quero saber que sonho foi esse, e parabéns primeiro por esse projeto, e como é que foi pensar nisso, tirar isso do papel e colocar em transformação, ser um plano de ação, e hoje, felizmente, ajudar tanta gente. Exato. Pois é, Arthur. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Nossa Senhora. Há 20 anos atrás, ninguém falava em saúde mental. Uhum. Isso estourou depois da pandemia, né? Sim. Mas há 20 anos atrás, as pessoas pouco falavam em saúde mental. Saúde mental era coisa de louco. Uhum. Eu sou formada há muitos anos, eu me formei em 88. E desde então eu venho trabalhando na parte de saúde mental, primeiro nas empresas. Trabalhei em recursos humanos, na Gazeta Mercantil da época, e eu via problemas de saúde mental dentro da empresa e ninguém fazia nada, porque ninguém sabia o que fazer, entendeu? O chefe é o funcionário. Exatamente. Então, há muitos anos atrás, como eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu montei, junto com as minhas irmãs, na época, o Instituto Rocha Brasil. Mas eu nunca fui uma psicóloga, Arthur, de ficar sozinha no consultório, abrindo e fechando a porta para o paciente entrar e sair. Por quê? Porque eu acho que o trabalho do ser humano tem que ser um trabalho integrado. Porque nós somos seres humanos integrados, nós não somos fragmentados. O paciente não é sintoma. Exatamente. Então, para você trabalhar o ser humano na sua totalidade, que é o que eu entendo de um tratamento de saúde mental, há que se ter uma equipe e uma equipe interdisciplinar.
Só que uma equipe interdisciplinar, o desafio maior é ela ser integrada. Porque é muito comum, nós profissionais da correria, tal, todo mundo vai lá, atende o paciente e tal, não sei o quê, e ninguém se conversa. E aí fica um tratamento fragmentado de novo e a gente está fragmentando o nosso paciente. Às vezes fica até uma briga de ego, né? Exato. O médico não fala com o psicólogo, que não fala com o nutricionista, que não fala com o personal, que não fala... E não entende que juntar forças, todo mundo vai estar mais feliz, Exato. Principalmente o paciente. E precisamos ser complementares. Exato. Porque, gente, nós da psicologia, da psiquiatria, tal, temos esse problema, que é vamos integrar os nossos conhecimentos e não vamos brigar pela verdade. Exato. Qual é a melhor verdade, Exato. né? Então, olha o desafio, há 20 anos atrás, de montar um instituto que trabalhava a saúde mental dos colaboradores das empresas e de pessoa física, de forma totalitária, ou seja, enxergando o biopsicossocial e o espiritual do ser humano. Há 20 anos atrás, porque a gente vive num país que mais de 80% da população tem algum tipo de espiritualidade, alguma crença espiritual, e você vai negar isso? Não. Então, trabalhar isso com uma equipe integrada em âmbito nacional. Nossa. Então, quer dizer, as pessoas nem entendiam o que era isso quando a gente falava, entendeu? E aí, quando surgiu o Skype, que foi o primeiro que a gente conseguiu usar para integrar, plataforma para a gente conseguir integrar, eu falei, bom, então agora é hora da gente ter uma integração mais rápida e efetiva no Brasil inteiro. Aí a gente montou uma rede nacional de profissionais e fazíamos reuniões constantemente de discussão de caso e uma equipe heterogênea, porque também não adianta você colocar um monte de profissional seguindo a mesma linha. Exato. Porque todo mundo vai ter o mesmo olhar e nem todo paciente vai se encaixar com aquela linha. Então você juntar um monte de profissionais com várias visões dentro da mesma instituição, sem brigar, isso também é um desafio, entendeu? Demais. Então foi assim, foi muito bom, foi muito desafiador, tanto para nós profissionais, quanto fazer as pessoas entenderem o funcionamento disso, mas foi sensacional, né? Hoje nós existimos há 20 anos, e já, agora que nós estamos fazendo 20 anos, a gente fez uma estatística, tal, não sei o quê, a gente já atingiu pelo menos aí 10 mil pessoas nesse período todo. E quando você, não sei se você conhece esse dado, mas quando você consegue melhorar junto com a pessoa, claro, né? É um trabalho de corresponsabilidade. Melhorar uma vida, você automaticamente está melhorando pelo menos 5 junto, entendeu? Então, se você multiplica 10 mil vidas, mais as vidas que essas vidas impactaram, quer dizer, não dá pra gente saber. Né? Só perguntando para Deus depois quantas vidas a gente Mas assim, é muito interessante. Então, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa pioneira que influenciou, não 10 então, né, 50 mil vidas. Como que foi esse pontapé inicial? Porque assim, a gente sabe que sonhos existem e como que esse sonho saiu do papel e virou essa realidade? Pois é, eu sempre fui uma mente inquieta, né? Então, e também não me conformava, eu não gostava do que eu via em termos de saúde mental. Aí eu fui fazer pós-graduação em terapia de família e casal na PUC e eu tive contato com a visão sistêmica, que é um paradigma da ciência da pós-modernidade. Então, só para vocês entenderem, a pós-modernidade, vamos pensar num médico moderno, que é a época de Descartes, Newton, cartesiano, causa, efeito, tal. Um médico moderno que seja ortopedista e você quebrou o pé, ele vai olhar para o seu pé e vai falar com o seu pé, porque o seu pé, porque o seu pé, porque o seu pé. A visão sistêmica que vem da pós-modernidade, que vem com a física quântica e tudo mais, enxerga, como eu falei, a totalidade do ser humano. Perfeito. Então, se você está buscando um profissional e quer saber se ele é moderno ou pós-moderno, basta você entender o que ele vai te perguntar. Se ele começar a te perguntar desde a família, não sei o quê, mas você caiu, quebrou o pé, o que estava acontecendo, quem estava presente, como está a sua vida, tal, esse profissional é sistêmico. Porque ele está enxergando o seu pé
inserido num corpo, inserido num contexto. Numa atmosfera geral. Exatamente. Isso, para mim, é um verdadeiro tratamento de saúde física e mental. Perfeito. Não, assim, eu sou pneumologista, né, como você sabe, e para mim fez muito sentido não avaliar o pulmão de um paciente, avaliar o todo, né? Então, essa medicina integral, essa psicologia integral, de não avaliar, né? Até uma das perguntas que eu ia te fazer, se você tem alguma linha que você segue na psicologia, mas não sei se cabe esse termo hoje mais na prática, porque não é uma linha, não é um raciocínio, não é uma receita de bolo. Sim. É avaliar o paciente como um todo. Isso. E eu sempre brinco, ter a humildade de colocar profissionais ao seu redor para agregar esse contexto e essa conduta. Exato, porque veja, nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Então essa integração é fundamental. Agora, um exemplo, né, do quão importante é a gente enxergar o ser humano como um todo. Aí você recebe alguém, sei lá, com uma gastrite. Gastrite é uma doença caracterizada, certo? Definida e tudo mais. Mas também não é um sintoma de que essa pessoa pode estar estressada, tendo um padrão de vida completamente insalubre. E aí entra o psicológico, entra o social, e tudo isso você vai ter que trabalhar. Posso te dar um exemplo? Chegou uma paciente para mim, esses tempos no consultório, uma senhora super bem, assim, culta, sabe aquela paciente que conhece a sua saúde? Sim. Ela chegou e falou assim, Arthur, eu já tô aqui no 3º ciclo de antibiótico por uma tosse que não melhora por nada. Beleza, fiquei com essa informação. E daí essa avaliação, essa anamnese integral. Né? Sim. Resumo da ópera, era uma tosse por refluxo, o refluxo era por uma gastrite, a gastrite era por um divórcio, e o divórcio era porque o marido traiu ela. Então, assim, se você vai dar um antibiótico para essa mulher, você só vai estar piorando o caso dela. Exatamente. Então, assim, às vezes, vamos falar na prática, 15 minutos a mais, 30 minutos a mais, um olho a olho, uma criação de uma relação, é uma paciente que eu não perco mais. Isso. É uma paciente que a gente entende que como o cuidado integral faz sentido. A pergunta é, essa rede que você criou, como funciona? Assim, um paciente pode ir lá procurar e ser cuidado, independente da causa dele? É mais para a empresa? É para todo mundo? Como funciona na prática? É para todo mundo. Nós fazemos prevenção, tratamento e ensino. Então, uma empresa, por exemplo, teve um problema. Nós trabalhamos com bancos, por exemplo. Aí o banco tem um assalto numa agência. Sim. Aí a nossa equipe especialista em prevenção de transtorno de estresse pós-traumático vai até o banco e trabalha aquela equipe que foi impactada. Por exemplo, sabe o avião da Chapecoense quando caiu? Quando caiu o avião da Chapecoense, nós fomos acionados para trabalhar. Por quê? Porque tiveram pessoas que faleceram, né, de uma empresa que era nosso cliente. Então nós precisamos... Mas as pessoas já faleceram, o que vocês vão fazer lá? Ué, essas pessoas têm família? Suporte total. Essa empresa ficou chocada, os colegas de trabalho, entendeu? Então nós demos suporte para a empresa como um todo e também para a família. E isso é um trabalho sistêmico. Que interessante. E assim, o que eu acho mais relevante é isso, né? Porque é um trabalho sistêmico e gradual. Né? Não é uma consulta, não é uma... É entender o paciente como um todo, mas também como um todo ao longo do tempo, né? Exato. E o contexto, né? Exatamente. Em que ele está inserido. Desculpa, porque querendo ou não, além da integralidade, tem a individualidade. Exato. Por exemplo, vamos lá, mãe de um jogador vai reagir de um jeito. Então, se você vai com a mesma técnica, se eu vou com o mesmo antibiótico, por exemplo, não faz sentido. Nossa, que interessante. Exato. Interessante. Então, quando você trata do indivíduo, por exemplo, você trata do intrapsíquico, mas você trata desse intrapsíquico inserido no contexto e em relação. Então, por exemplo, se você está me dizendo assim que você está com problema com a tua mãe, não sei o que, chega um momento que a gente identifica que você tem problema de comunicação com a sua mãe. Não tem problema nenhum a gente trazer sua mãe para terapia e trabalhar a comunicação de vocês. Aí não é só a mãe internalizada. É você em relação àquele ser que também tem um intrapsíquico, entendeu? Perfeito. Então, por isso que a gente faz terapia de família. Uma vez, na terapia de família que eu estava trabalhando numa determinada família,
essa família tinha um tamanduá pequenininho, bebê. E ele era muito importante para a família, ele fazia parte daquele momento. Ele foi para terapia também. Como é que faz a terapia de um tamanduá? Ele estava lá pequenininho, dormindo. Mas o significado dele nas relações, a importância dele, era muito importante que ele estivesse lá, entendeu? Total, super entendo. Então, pastor já foi na terapia de família, porque era importante para aquela família. Porque sempre um núcleo, sempre uma comunidade. A mesma coisa, por exemplo, quando eu faço um paciente parar de fumar. É uma comunidade, a casa, a mulher tem que ir junto, o filho tem que ir junto para entender todo esse processo. Mas, Valéria, a gente tem assunto para mais de metro aqui, tá? Então, no próximo bloco, eu vou fazer mais perguntas e perguntas importantes que vocês querem saber sobre saúde mental feminina. Até daqui a pouquinho. Como superar um término? Como fazer parar de doer esse aperto que fica aqui no peito depois do fim de uma relação? Como sempre disse Freud, existem as fases do luto de uma separação. E essas fases têm que ser vividas. A gente não pode sair atropelando uma fase tão importante para ressignificar algo que foi vivido. Muitas vezes, esse sofrimento pós-término, a gente acha que é a falta que a pessoa está fazendo na nossa vida. Mas a grande maioria das vezes não é a falta do outro. É a falta da nossa expectativa, a falta daquilo que nós projetamos que viveríamos com aquela pessoa. É a falta da ilusão. É a falta daquilo que a gente desconhece. Então, quantas vezes você já se pegou numa relação projetando viagens, a casa que iam morar juntos, para quem ainda não teve filho, o nome dos filhos. E aí, quando essa relação acaba, tudo isso se perde. A sua expectativa vai por água abaixo. E como lidar com essa dor tão forte da expectativa que criamos diante do outro ou diante do cenário que viveríamos com o outro? O luto é muito importante para a gente ressignificar qual foi o nível de importância nessa relação do outro diante de nós, qual parte de nós perdemos diante da convivência com o outro e precisamos resgatar, o aprendizado de viver sozinha e ficar bem com a nossa própria companhia, porque tem gente que não consegue. Simplesmente emenda um relacionamento no outro porque não dá conta de ficar com a sua própria companhia. E isso é uma coisa a se olhar, a ficar atenta. Por que eu não consigo ficar na minha própria companhia? Por que eu continuo esperando que o outro venha na minha vida para me salvar, para curar algo em mim? Eu acredito sim que as relações fazem parte de uma cura interna nossa. Mas não é só isso. É o quanto nós evoluímos dentro dessa relação, o quanto nós crescemos, quantos recursos nós vamos acumulando diante de uma experiência para próximas relações ou para aquela mesma relação. Então, quando a gente sai atropelando essa fase do luto, onde a gente precisa ressignificar quem somos, qual foi a importância do outro, o que vamos viver daqui para frente, quais são os meus valores daqui para frente que serão inegociáveis, quais são os meus objetivos que serão compartilhados e não serão apagados diante da convivência com o outro. Quando a gente pula isso, é como se a gente colocasse um band-aid numa ferida que, tirando esse band-aid, ela vai sangrar de novo. Nós precisamos ter uma ferida ali que, quando tirar o band-aid, ela já está curada. E para isso, as fases do luto. Quando a gente termina uma relação, independente se somos deixados ou se deixamos, as nossas feridas mais latentes, elas reacendem, que são a ferida de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, né? Seja lá o que for que você vivenciou nessa relação, às vezes a gente traz à tona algumas feridas nossas e a gente sofre por elas, e não pelo fim da relação. Então a gente precisa criar uma consciência onde a gente consiga separar o que é nosso, o que é do outro, o que é uma ferida não curada, não tratada, não conscientizada,
porque nem tudo é cura. Às vezes é uma simples consciência. A consciência, muitas vezes, é a cura daquilo que nós nunca vamos conseguir mudar em nós. Né? Então, o fim de um relacionamento não é o fim da sua história, não é o fim da sua vida. E eu sei que é horrível, que muitas pessoas se aproximam de nós num término e dizem assim, vai passar, ou então assim, não foi primeiro e nem vai ser o último, ou tudo passa. Nessa hora dá vontade de atropelar essa pessoa, porque a gente quer saber o que a gente faz enquanto não passa. Como eu vivo enquanto essa dor está gritando aqui dentro do meu peito. Você vai viver se fazendo importante para você, ocupando esse espaço vazio que era do outro com você, com conhecimento, com novos projetos para sua vida, sentindo essa dor genuinamente. Dói, tá aqui, dói, eu vou sentir. Eu não vou tomar um remédio para tirar essa dor de mim, como se fosse mascarar algo que não foi tratado na causa. E a causa é, por que dói tanto? Dói porque esse espelho foi quebrado e o outro claramente é um espelho de nós, então quando ele se quebra, quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu quero? O que eu gosto? Vamos reformular. Esquecer o outro é uma utopia. Você não tem uma patologia, uma amnésia que vai fazer com que você esqueça o que foi vivido. Mas use o que foi vivido para recursos, para daqui para frente o que você vai fazer. E é possível. Confie, dói, mas passa. Use a dor a seu favor, use o luto a seu favor e ressignifique para você ter um novo modelo de relação para daqui para frente. A gente se vê no próximo domingo com mais Entre Nós. Uma consulta para você. Olha, eu separei esse tema de hoje. A gente já falou de menopausa aqui, mas tem muitos pedidos sobre esse assunto. Menopausa é uma alteração hormonal que a mulher vai passar, né, em algum momento da sua vida, principalmente aqui no Brasil, após 47, 50 anos. Mas muitas de vocês vêm perguntando sobre o impacto da saúde mental na menopausa. A menopausa é a queda de um hormônio que chama estrogênio, um hormônio sexual feminino que vai cair de maneira bem significativa. E esse estrogênio, esse hormônio, ele tem uma capacidade que a gente fala de neuroproteção, de fazer uma proteção no sistema nervoso central da mulher. E, consequentemente, a queda desse hormônio diminui essa proteção. Então, por que a mulher, na menopausa, sofre tanto de alterações e flutuações mentais? Um dia ela tá triste, um dia ela briga, um dia ela chora, um dia ela quer terminar com o marido, um dia ela briga com o porteiro. Por que isso? Será que é alguma alteração psiquiátrica? Será que é um mimimi que a gente brinca aí na prática? Não. Isso é hormonal. Isso é um achado, isso é um sintoma que faz sim a mulher ter essa relevância de saúde mental, essa relevância no cuidado da saúde mental. Você, mulher na menopausa, que está acostumado a procurar uma ginecologista, né, entender, fazer exames de check-up, mamografia, o que está super correto, por que você não faz o check-up mental também? Isso vai fazer muito sentido ao longo dos anos. Vamos pensar, vamos fazer uma brincadeira aí. A mulher hoje, no Brasil, tá? Ela tem uma expectativa de vida média entre 78 anos. E se ela chega na menopausa entre 47 e 50 anos, ela ainda vive 30 anos com menopausa. Será que ela precisa passar 30 anos, provavelmente quase um terço da sua vida, de forma tão irregular mentalmente, tendo
tendo esses problemas de depressão, irritabilidade. Teve um trabalho, né, que eu tinha separado aqui pra gente na primeira vez que eu falei de menopausa, que mostra que quanto mais a mulher tem fogachos, que são aqueles calorões, principalmente noturnos, maior a chance dela ter demência. Olha que importante, olha que impacto isso. Então a menopausa é uma alteração que precisa ser cuidado, e dentre todas as alterações, dentre todos os sintomas que a menopausa vai trazer, a saúde mental precisa ser avaliado com cuidado e com nobreza. Você, mulher que está entrando nessa fase, no climatério, que já chegou na menopausa, entenda esse pilar importante. A sua produtividade, o seu foco, a sua atenção, a sua concentração, a sua memória, o seu humor vão ser impactados. Se você quer ter uma vida mental, uma saúde mental bem definida, bem cuidada, procure um atendimento, avalie todo esse pilar, porque isso vai fazer muito sentido para você. A gente já falou de menopausa aqui, né, nos primeiros programas. Eu tô trazendo de novo esse assunto porque vocês pediram. Você, através lá do meu Instagram, do Instagram do programa que tá aqui embaixo para vocês verem, vocês pediram novamente esse assunto e principalmente essa nuance de saúde mental. Espero, e eu tenho certeza que fez sentido isso para vocês, mesmo a mulher que não ainda chegou nessa alteração hormonal, conhece uma familiar, uma parente, uma amiga, né, uma funcionária aí da sua empresa que está passando por esse processo. Então seja gentil com a mulher que está passando por isso. Esse foi mais uma consulta para você. Semana que vem tem mais assuntos. E o que vocês tiverem de dúvidas, me perguntem, vai lá na rede social que eu estou aqui com uma consulta, o consultório aberto para tirar a sua dúvida. Até mais! Estamos de volta, segundo bloco aqui na nossa sala de entrevistas. Estou com a Valéria Rocha Brasil, do Instituto Rocha Brasil, que eu descobri no primeiro bloco que não é um instituto, é uma rede super conectada que avalia o paciente como um todo. Então, muito bom saber disso, porque é uma forma de saúde, de medicina, de psicologia, enfim, que eu abordo meu paciente. E eu queria entender um pouquinho de você. Hoje, quem que é o teu público-alvo? Quem que te procura no consultório? Quem te procura no instituto? Quem que você mais vê com essa bandeirinha, assim, levantando esse pedido de ajuda? Sim. Em termos de pessoa física, né, porque a gente atende jurídica e física, em termos de pessoa física, o que a gente observa é que as mulheres buscam muito ajuda psicológica, principalmente da turma de 50 a mais, que os homens não estão tão acostumados quanto os homens mais jovens, que já estão acostumados com essa linguagem de saúde mental, de terapia e tudo mais, e já têm buscado mais, inclusive mais cedo. Nossa, uma discrepância então. Mulheres acima de 50 e homens mais jovens. Não, na verdade é o seguinte, os homens acima de 50 procuram menos. Menos, tá. Então as mulheres procuram mais. Tá. As mulheres abaixo de 50 também procuram muito. Entendi. Mas os homens é que procuram mais. Entendi. E quando você fala de uma mulher 50 a mais, o que ela reclama, o que ela busca, o que ela procura quando procura você? Olha, depende do que ela construiu até os 50. Então, a gente tem casos, por exemplo, de mulheres que estão se divorciando, e aí tem muito medo, principalmente mulheres que largaram a profissão para cuidar dos filhos. Aí você refazer uma vida aos 50 anos, uma vida profissional, uma vida financeira, uma vida amorosa, os filhos. Quer dizer, então existe toda uma ressignificação do viver. Então essa quebra de vida, essa ruptura, eu tinha uma vida aqui e de repente a vida fez isso e agora eu vou ter que construir um novo, isso dá uma crise muito difícil. Eu vejo assim na prática pacientes minhas que às vezes nem buscam essa queixa, né? Tem alguma outra queixa clínica, mas como isso impacta, né?
mulher hoje que às vezes está passando por uma questão comportamental, financeira, relacionamento, isso envolve, assim, saúde física mesmo, né? Isso. Agora, a boa notícia é que uma mulher de 50 hoje ainda é uma mulher muito jovem. Uhum. Então, é isso que eu mostro para as minhas pacientes. Primeira coisa, você está fechando um ciclo de vida e você está abrindo um novo ciclo. A tua vida não acabou aqui. Exato. Então, é duro. Mas a boa notícia é que você tem, se a gente está vivendo 100 anos hoje, então você está na metade. Exato, é isso que eu Só falo. que a primeira metade você teve que aprender a comer, a andar. Então tem uma parte da primeira metade que a gente nem conta, Perfeito. que é o beabá. Uhum. Ou seja, agora, dessa metade para frente, você tem toda a bagagem dos outros dos 50 e mais, você é jovem que ainda tem mais 50 pela frente, Não, entendeu? e que gentileza, que autogentileza conseguir mudar um ponto na nossa vida que faça sentido, faça relevância a gente mudar um relacionamento, enfim, e ter essa gentileza com a gente mesmo, né, com a vida da Exato. gente, dessa mudança. Eu falo muito isso para pacientes na menopausa, que também você deve pegar de forma assim muito avassaladora, porque Sim. impacta muito a saúde mental de uma mulher. Sim. E eu falo assim, olha, dados estatísticos, tá? Isso é IBGE, não é coisa da minha cabeça. A mulher hoje no Brasil, ela entra na menopausa entre 47 e 50 anos. Uhum. E tem uma expectativa de vida em 78 anos, tá? Uhum. Então, será que ela não pode ter a nobreza, a responsabilidade, o carinho de viver 30 anos de maneira segura, eficaz e saudável? Exato. E aí você vai ressignificando os mitos, né? Exato. Porque uma das coisas que traz o sofrimento, o medo e a insegurança são os mitos. Uhum. Então, na hora que você vai trazendo esse tipo de dado, você não está banalizando o luto que ela está vivendo, da perda de uma vida e ter que começar uma nova. Mas você está dizendo, olha, é possível. Lógico. Entendeu? Então, trazer a esperança um pouco, construir uma rede de apoio para aquela pessoa, ir no passo a passo, trabalhar a autoestima, rever o que levou esse divórcio, tirá-la do lugar da vítima. Perfeito. Porque quando a pessoa senta na cadeira da vítima, ela empodera o outro e se desempodera. Perfeito. Claro que ela tem ganhos sendo a vítima. Ah, ele foi o vilão, eu sou a vítima, coitada de mim. Tem um ganho nisso. Mas eu começo a relativizar esse ganho e mostrar que ela tem muito mais perdas ficando na cadeira da vítima do que ganhos. Exato. Porque ela precisa se apropriar, que é o que falam do empoderamento, né? Se empoderar. E para se empoderar, você não pode ser vítima. E outra, transformar a dor em combustível. Exatamente. E Adalberto Barreto fala uma coisa muito importante, que a arte de viver é transformar a experiência em competência. Perfeito. A arte de viver é transformar competência em experiência. Linda A frase. experiência em competência. Experiência em competência. Excelente, excelente. E uma das frentes também que as mulheres provavelmente te procuram e buscam e querem saber, eu vejo como host de um programa, chove de perguntas, é sobre relacionamento. É um impacto, assim, muito grande quando a gente vai trazer o tema ou quando a gente abre uma caixa de pergunta. E essa história de Cupido não existir? Pois Como é. que funciona isso? E aquele mito, daquele anjinho com a flecha, a gente tem que apagar isso? Não funciona mesmo? Como Pois é que é? O que gente, você acha sobre olha, isso? Cupido existe só pra gente manter o romantismo, tá? Que é bom também. Que é bom também, mas não existe na prática. Ou seja, o que faz nós fazermos determinadas escolhas de marido, de esposa, seja o que for? Uma boa parte da nossa escolha, eu brinco que a gente vem com um radarzinho, sabe? Que a gente nem percebe esse radar. Vai apitando. Mas uma boa parte dessa escolha tem a ver com a sua história intergeracional. Ou seja, é muito comum, gente, nós repetirmos padrões intergeracionais. Como foi a conjugalidade entre os nossos avós, os nossos pais. E será que a gente não está repetindo isso? Desculpa te interromper, mas é por isso que a gente tem, eu pelo menos já ouvi de pessoas, você tá pegando alguém parecido com a sua mãe, parecido com seu pai, é mais ou menos isso que você quer falar? Freud já falava isso, né? Mas, ampliando de Freud, a gente sempre recebe heranças intergeracionais. São heranças de valores, são heranças de comportamento, Culturais também. culturais. Então passa de pai para filho, tá?
e heranças interrelacionais de conjugalidade. Então, por exemplo, se seus avós, na conjugalidade, um era submisso e o outro era o dominante, aí você vem a outra geração, é o mesmo padrão. Um é o dominador e o outro é o dominado ou submisso. Aí você vai lá e fala assim, poxa, se relacionamento é isso, eu não vou ser o dominado. Perfeito. Então eu seria o dominador. E daí quebra esse ciclo. Não quebra, mas transforma. Você muda de lugar, mas você está repetindo. Nossa, que interessante. Entendeu? A mudança mesmo é quando você começa a entender que não precisa ter dominador nem dominado. 880, que existe conjugalidade que se complementa e ambos têm um lugar importante na relação, entendeu? Aí você quebrou o padrão intergeracional. Que interessante. Nossa, assim, já tinha ouvido falar alguma coisa, mas assim, às vezes a gente ouve e vê situação do tipo, exatamente como você falou, não, eu não vou ser o dominado, agora só de raiva, para não ser que nem a minha mãe, para não ser que nem meu pai, para não ser que nem a minha avó, eu vou fazer como se fosse uma vingança mesmo. Por isso que uma avaliação individual vai entender como é o relacionamento seu e do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus avós, e entender que nicho você vive ali. Exato. Daí não é cupido mesmo. Exato. Realmente. Por exemplo, quando você recebe uma herança financeira, aí você recebe um terreno que tá cheio de gente já morando, tá ocupado, tal, bem na periferia, e aquilo para você não compensa. E você recebe um outro terreno que está desocupado e tudo mais, você precisa conhecer essa herança e falar, o que eu vou escolher para levar para minha vida? E o que eu vou doar, por exemplo? Lógico. O que eu vou compartilhar de outro jeito, entendeu? Então, a gente entender as nossas heranças de família, eu, como sou terapeuta de família, eu faço uma coisa que a gente chama de genograma. O genograma, gente, é um gráfico da sua família. Tipo uma árvore genealógica. Tipo uma árvore genealógica, só que você vai contando a história da família intergeracional. Então, por exemplo, olha, eu não tinha me dado conta que o meu avô era alcoolista. Nossa. E olha só, então meu pai também é alcoolista. Gente, meu marido bebe muito. Entendeu? Aí você vai vendo. E assim, a gente conversando parece uma análise muito fácil, né? Mas, até porque assim, quantas vezes eu já fui no psicólogo e ninguém nunca perguntou como era a saúde, como era o relacionamento dos meus pais, dos meus avós. Então, assim, como é que eu vou influenciar o meu, né? Isso, e quando você faz isso na família, é interessante porque os filhos... Você também está fazendo uma prevenção com seus filhos. Lógico que está quebrando um ciclo. E os filhos falam, nossa, eu não sabia que o vovô tinha feito isso. Nossa, eu não sabia que tinha tido uma ruptura entre irmãos. Entendeu? E a gente briga tanto aqui. Então, trazer a consciência, a sua história de vida, a sua história de família, é muito importante para você fazer as suas escolhas. Perfeito. Por isso que o cupido não existe. Perfeito. Então... Não é aleatório. Exato. Então, mulherada aí de casa, tira o anjinho aí com a flecha e vá procurar alguém que entenda toda essa história familiar aí de romance, né? O relacionamento nas suas famílias. Em terapia de casal é muito importante esse trabalho. Porque você vê porque também quando vocês casam, pessoal, cada um leva a família inteira para o casamento. A família, a história intergeracional. Não é só na festa, né? Exato, não é só na festa de família. Você vai todo mundo pro casamento dentro de da casa de vocês. Então vocês vão repetindo coisas de família. Quando você faz o genograma do casal, você vai vendo, olha só, esse é o padrão de relacionamento da sua família, esse é o da sua família. O que vocês vão pegar de melhor? Olha que boa notícia. Pega o de melhor de cada família, o que cada família tem de melhor, e reproduz na sua vida e cria também algo novo. Perfeito. Para a gente encerrar esse bloco, uma pergunta que me assusta e quero saber a sua opinião, já que tem essa questão de avaliar o paciente como um todo, de avaliar a mulher, mas também tem a questão familiar, tanto empresa quanto pessoa física.
a gente vive numa atmosfera aí de rede social de forma muito abundante, né? Hoje o Brasil encabeça pelo menos top 3 países no mundo onde os adolescentes usam mais celular e rede social. E isso fez com que a gente fique mais frequentemente conhecendo termos que talvez a gente só conheceria dentro do consultório, seja médico, seja no psicólogo, como burnout, como TDAH, como compulsão. Isso não te assusta, essa vulgarização do diagnóstico? Hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem burnout. E como você vê esse aumento da incidência de forma errônea de diagnósticos subdiagnosticados aí? Sim. Como eu te falei, quando eu comecei a psicologia, que foi em 88, nem se falava nessas coisas. Não. Então, o falar muito, hoje em dia, tem um lado muito bom. Quer dizer, as pessoas, a linguagem a linguagem do ser humano, as patologias, estão palatáveis, está todo mundo sabendo como é que funcionam as coisas. Então, esse é o lado bom da história. Exato. O lado ruim é a superficialidade e, assim, as verdades absolutas que se vendem de forma superficial e as pessoas trazem aquilo como verdade absoluta, sabe? E existe um nível de complexidade, Arthur, você sabe, o nível de complexidade do ser humano é muito maior do que é falado em, sei lá, 2 minutos, 1 minuto, não pode, é 1 minuto, né? Exato. Quando eu vou gravar meus vídeos, meu marketing fala, você tem no máximo 1 minuto. Como que eu vou falar 1 minuto? Não, e como você vai definir um critério diagnóstico que às vezes é por critérios, não é um exame, não é uma imagem, não é uma tomografia. Exato. São critérios difíceis e que uma sensação de comportamento, uma briga com alguém, um padrão hormonal, uma questão vitamínica vai influenciar no teu resultado. Então é muito assustador, né? Então uma dica que eu dou, né? Porque a gente vive esse paradoxo, é bom, mas é ruim, mas é bom. A dica é legal se você assistir o vídeo que te chame a atenção para o assunto. Perfeito. Legal. Mas não fica só nisso e não toma isso como verdade absoluta, entendeu? Perfeito. Porque não é. Então vai se aprofundar, vai conversar com especialistas para que você entenda com o nível de profundidade necessário que tem que se ter. Perfeito. Então, Valéria, daqui a pouco a gente tem mais perguntas e a nossa terceira parte da entrevista que está muito incrível, maravilhosa, e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Seja bem-vindo à coluna Por Onde Piso. É um quadro que vai falar de podologia, de saúde dos pés, de saúde e acolhimento. Hoje nós vamos falar sobre o que se trata a podologia, onde se enquadra um podólogo na sua vida. Então começa agora o quadro Por Onde Piso. Seja bem-vinda ao quadro Por Onde Piso. Aqui nessa coluna a gente vai falar de podologia, de saúde dos pés, de saúde e acolhimento. É um quadro que a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre dores nos pés, unha encravada, esporão de calcânio, tudo que se trata dos pés, nós estaremos aqui para falar com vocês. Quem não conhece uma criança que tem unha infeccionada? Um adolescente? Um bebê recém-nascido? É muito comum. Parece incomum, mas não é. Uma criança já pode nascer com uma infecção de unha. Um adolescente pode desenvolver uma infecção. E é muito comum uma patologia que o podólogo trata. O que causa essas infecções? O porquê? Essas infecções causam por vários motivos. Posição fetal. Posição fetal. Dependendo como a criança desenvolver no feto da mãe, pode encravar. Já observaram que a criança, quando olha no ultrassom, está com a perninha fechada ou a perninha aberta? Então, quando ela está nessa posição, força o pé na barriga da mãe e pode já nascer.
A gente pode ir até um hospital já para tratar uma criança assim que ela sair ali da barriga da mãe, porque tem infecção de unha. Mas também tem outros motivos. Você que é mamãe, que quer cortar a unha do seu bebê, que quer ser a melhor mãe do mundo, cuidando, às vezes nós erramos. Quais os erros? Cortar em excesso. Um recém-nascido não precisa cortar a unha. A unha é muito fininha, ela se quebra sozinha, ela se desfaz. No máximo, a mãe pega uma lixinha e finaliza. Então você, mamãe, não precisa se preocupar em fazer um corte da unha do seu bebê com 1, 2, 3 dias. Se necessário, é um profissional, um podólogo, que tem que cortar e corrigir. E aí, você de casa, eu vou ensinar para vocês como prevenir essas infecções e como fazer um corte correto. Claro que se necessário tiver infecção, inflamação, você deve levar num profissional podólogo. Mas para prevenir, eu vou ensinar para vocês. Não corte em excesso a unha do seu bebê. Mesmo que você precisa cortar toda semana, mas corta pouquinho. Também não deixe essa unha ficar muito comprida, porque ela vai encravar. Então você precisa de um meio termo, sabe? Mesmo que você corte toda semana, aos poucos, e não deixe ultrapassar mais de 15 dias para fazer esse corte. Outra dica, o bebê, você pode fazer massagem com as mãos nas laterais. Coloca um óleo de girassol ozonizado, faça uma massagem, coloca um óleo de girassol ozonizado. O que é o óleo de girassol ozonizado? Nada mais é o ozônio introduzido dentro de um óleo de girassol, potencializando, hidratando, cicatrizando a pele do seu bebê. E quando você faz essa massagem, estimula as laterais, a pele não incomodar. Só em uma massagem você previne uma infecção e uma inflamação nas unhas do seu bebê. E esse óleo também pode ser usado no adolescente ou em outra pessoa que apresenta dor, infecção ou inflamação, e prevenção também. E hoje a gente tem um tratamento super funcional, que é o laser moderno, potente, trazendo respostas positivas e mais rápidas, tanto para você, profissional podólogo, quanto para o nosso paciente. Então, é algo muito inovador, apesar que faz um tempo já que está na podologia, mas substituiu muita medicação, muito anti-inflamatório, muito antibiótico, tratando e com muita eficiência. Então, você aí de casa, é muito importante você procurar um profissional que já tem esse aparelho, porque automaticamente você vai ter uma resposta muito positiva. Eu indico, tanto o laser vermelho, o infravermelho, para tratamento na podopediatria. E hoje nós falamos de podopediatria, uma patologia tão importante a ser tratada na podologia para crianças, recém-nascidos, adolescentes. Como prevenir, evitar o corte incorreto, como tratar com a laser terapia. Então, é muito importante que vocês conheçam como tratar e como evitar essas patologias com todas as dicas que nós damos para vocês. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui, através das nossas redes sociais. E no terceiro bloco, estamos com a Valéria Rocha, do Instituto Rocha Brasil, psicóloga, que a gente está batendo um super papo aí sobre relacionamentos. Acabei de matar meu anjinho cupido aí. Ficou frustrado. Fiquei. Mas, Valéria, a gente sabe que hoje a mulher encabeça todos os estados do Brasil, Distrito Federal. Hoje é a mulher que, a incidência vem aumentando cada vez mais, inclusive no mundo. Mas a gente vive numa era de correria, mulheres aceleradas, rotina acelerada. Quais são os principais desafios da saúde mental feminina?
Pois é um grande desafio mesmo, sabe? Porque desde a queima do sutiã dos anos 60, sabe? Eu sei. Que foi bom, mas é ruim, mas é bom. De novo, paradoxal. Exato. Mas assim, o que foi bom, né? Porque nós pudemos desenvolver competências nossas que antes talvez nós não teríamos desenvolvido, porque era um único padrão de ser mulher. Ser mulher só tinha um jeito de ser mulher. Então isso é muito bom, essa pluralidade de coisas que nós podemos fazer quanto mulheres. Porém, paradoxalmente... E fazem muito melhor, né? Vamos ser bem honesto. Muitas vezes, né? Eu compreendo, muitas não, todas. E de novo a gente cai no paradoxo. Porque essa pluralidade que é tão boa pode atingir nossa saúde mental se nós não tivermos cuidados. Você sabia que 45% da população feminina, segundo uma pesquisa, as mulheres depois da pandemia foram diagnosticadas ou com ansiedade, 45. ou com depressão, ou com algum transtorno? Nossa. E os transtornos mais comuns são transtorno de ansiedade, estresse / burnout, né? Depressão, e enfim, quer dizer, a mulher, ela está adoecendo muito. Não só a mulher, o homem também, mas sim. a mulher nesse cenário, ela está adoecendo muito mentalmente. Por quê? Vamos lá. Quais são os principais fatores que as pesquisas estão dizendo que estão dando essa estafa na mulher? A maior preocupação da mulher é a financeira. E o segundo passo é dar conta de tudo. Multitarefas, multijornadas. Por quê? Porque o que leva isso na mulher? O que isso gera na mulher? Isso gera, primeiro, uma super exigência. Então, a mulher tem que, hoje em dia, estar sarada, trabalhar bem e se dar muito bem profissionalmente, ser uma grande mãe, ser uma grande esposa, administrar muito bem o seu lar. Ou seja, eu não sei, deve ter esquecido alguma coisa, porque é tanta coisa. Socialmente, estar bem com amigas, estar intelectualmente sempre ativa. É aquela mulher polvo que precisa de vários culturalmente, tentáculos. entendeu? Então, esse nível de exigência já estressa, por quê? Porque, desculpa, gente, é impossível. Você tem que abrir mão de alguma coisa, não dá para ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, por exemplo, dica... Dependendo da fase que você está de vida, abre mão de alguma coisa. Depois você vai e olha para aquilo, entendeu? Porque sempre vai sair alguma coisa mal feita se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo. E um adendo. A gente ainda tem que colocar um padrão hormonal nessa bagunça toda. Exato, que é o biopsicossocial e espiritual. Porque em um mês, a mulher tem mais alterações hormonais que o homem tem a vida inteira. Então, imagina a gangorra negativa pós-menopausa. Então, e não pode expressar isso. Proibido. Porque senão ela vai ser taxada. Tá vendo? Ih, tá na menopausa. Ih, tá na TPM. Entendeu? Quer dizer, então, e fora todo esse estresse, essa alta exigência, e muitas vezes a exigência do social e da família, além de tudo isso, a mulher ainda é um poço de culpa. Então, se ela está trabalhando muito, ela está se sentindo culpada, porque a criança está lá em casa, entendeu? Ou com babá, ou na escola integral, e depois tem... Porque também as crianças são assim hoje em dia, aquela agenda lotada. Então, como é que você vai fazer para levar teu filho não sei onde? Então é o motorista. Aí, quem vai administrar essa logística toda? São vocês que estão focados, porque o homem é focado, né? É um bicho focado. Focou no trabalho, tá lá. Nós temos que focar no trabalho e focar na logística, para que essa logística funcione, entendeu? E depois, se você chega exausta em casa, descabelada e querendo dormir, você não é uma boa esposa. Quer dizer, então isso, veja, a gente precisa relativizar as coisas. Realmente, eu acho que essa é a palavra que define, né? É um desafio.
Porque não tem... Mas eu acho que é importante, eu vejo as mulheres que conseguem vencer esse desafio, são as mulheres que entendem essa definição. Que elas não têm que... Não tem que. E que existe uma eterna busca pelo equilíbrio. E tá tudo bem se tiver uma aresta aí meio frouxa. Exato. Porque essa liberdade em escolhas, não é humanamente impossível. Não tô falando hormonalmente, não tô falando mulher-homem, é humanamente mesmo. Exato. Não tem como dar conta Exato. de tudo. Né? Treinar todo dia, comer bem, cuidar do filho, cuidar do cabelo, cuidar da saúde, trabalhar bem, ser esposa, ser amiga, estar com perfil na rede social, ler um livro. Exato. Jesus, até cansa falar. Exato, porque tem que ler também, para se sentir culta, ativa intelectualmente, entendeu? Então, veja, vamos entender o time daquilo que você quer. E o que você está disposta a abrir mão e o que você está disposta a investir em determinado momento da sua vida. Então, tem mulheres que têm filho mais tarde, porque querem privilegiar a carreira. Tem mulheres que não têm filhos. Tem mulheres que não querem desenvolver a carreira fortemente porque preferem ter filho antes. Exato. Então, tem uma série de escolhas e possibilidades. Entender que não tem regra, né? Mas aí a gente entra no outro preconceito hoje em dia. Antigamente... muito tempo atrás, no tempo da minha avó, mulher que trabalhava, as outras tinham preconceito. Hoje é o contrário. Mulher que não trabalha, entre aspas, Sim. porque trabalha pra caramba, não trabalha fora, ela se sente com baixa autoestima. Eu tive que fazer o organograma de várias pacientes minhas que não trabalham numa empresa, mas que trabalham em casa. Eu tive que fazer o organograma da empresa que ela administra. Eu falei, olha, você é recrutamento, seleção, treinamento, área da saúde, área de eventos, área de enfermagem, área de psicologia, facilities. Porque também tem que organizar, quebrando não sei o quê, administração, nossa, que coisa boa. Direito. Eu fiz um organograma, eu tenho feito com várias mulheres. Que legal, até eu quero fazer. Dá pra fazer? Dá, claro. Já vou marcar. Porque as mulheres se sentem inferiores àquelas que aparecem nas redes sociais, que são CEOs, Sim. que são grandes empresárias, grandes mães, grandes isso, grande aquilo. Aí você fala, pô, eu sou uma porcaria. Eu não dou conta de... Só que você está dando conta de uma grande empresa dentro de casa. Esse núcleo familiar que consome muito. Exatamente. Agora, não tem como não perguntar. Eu sou médico, o meu CRM está aqui apitando, a gente está falando muito de saúde mental, é a tua prática. Mas agora eu quero virar a mesa aí. Como que você cuida da sua saúde mental? Excelente pergunta. Não cuido. Eu tô brincando. Então, tchau, gente. Foi um prazer. Brincadeira. Bom, primeiro que assim, eu sempre fiz terapia. Pra mim, terapia... Eu dou umas pausas. Agora eu tô na pausa. Mas terapia pra mim veja, todo mundo leva filho e se desenvolve fisicamente, né? Todo mundo faz atividade física, tem que fazer atividade física, né? Pra desenvolver o físico, né? E o psicológico tem que ser desenvolvido também. Então, não basta fazer terapia para resolver seus problemas, mas também para desenvolver sua inteligência emocional, para se autoconhecer, para saber lidar com todas essas emoções. Então, terapia me ajuda muito, sempre me ajudou. Outra coisa que me ajuda muito é caminhada no parque. Porque eu faço musculação, tá? Porque eu tenho que fazer. Tem que fazer. Imposto de renda. Vocês disseram que a gente tem que fazer. É o imposto de renda do Os músculo. médicos disseram que a gente tem que fazer, então a gente tem que fazer. Mas então eu faço, mas eu não faço aquela coisa, não, tem que fazer 3, 4 vezes por semana. Não. Eu faço o tempo que eu consigo, mas o que eu gosto mesmo, eu moro perto de um parque. Eu adoro sábado e domingo cedo, porque eu acordo muito cedo, é natural meu, fazer aquela caminhada rápida, perto da natureza. Perfeito. Isso para mim me gera um prazer, sabe? Então eu faço coisas que me geram muito prazer. Ótimo. Por exemplo, sair com uma amiga. Isso para mim me gera muito prazer também. Ótimo. Ficar em casa. Às vezes quando a família toda sai, você fica sozinha em casa, sabe? Solitude, né? Silêncio. Aquele momento
bateu. Isso também me gera muito prazer e me regulariza mentalmente, O sabe? que eu acho engraçado, assim, e para deixar né, as mulheres aí em casa com essa consciência que mesmo você falando disso, é a tua prática, você tem super conhecimento científico e faz todas essas questões, às vezes você não dá conta de ter uma saúde mental 100%. Exato. Então eu gosto muito de deixar isso, porque tem que tirar esse piano da nuca, né? Que é uma eterna busca. Eu adorei o que você falou de treinar o cérebro, porque eu sempre brinco. Se a mulher faz check-up ginecológico, se a mulher faz check-up cardiológico, por que ela não faz check-up mental? Exato. Né? Por que ela não cuida? Uma vez por ano fazer terapia? Não, mas assim, dar vazão a isso, dar importância, porque isso talvez influencie todas as outras áreas muito mais do que qualquer outro ponto, né? E não tem um exame de check-up para cuidar do cérebro, né? Como uma mamografia, por exemplo. Mas é um conceito que eu quero trazer, check-up mental, em toda esfera que a mulher esteja vivendo, né? Sim. Então é muito importante isso, assim, buscar prazeres. Isso, Eu acho prazeres tão em importante. pequenas coisas. Exato. Quando eu tomo um banho quente, aquilo eu agradeço tanto, sabe? A gente saber saborear as pequenas coisas e não ter medo de dizer não quero e não sei. Você leu o livro tal? Não. Você quer ler? Também não. Mas todo mundo tá lendo, mas eu não vou ler, eu não quero, eu não tô afim, entendeu? Eu tô afim de só brisar, não quero ler nada. Exato, que coisa boa. É muito importante a gente trazer isso como definição, porque é uma liberdade mesmo, isso, né? E é uma eterna busca. Saúde mental não é brincadeira, não é fácil tratar, não é fácil acompanhar, você sabe, tem muitas nuances ao longo de todo o processo. Sim. E a gente sempre finaliza a entrevista, Valéria, olhando para aquela câmera, que é a sua telespectadora que está te olhando lá no olho, no fundo do olho. Eu quero que você dê 3 dicas para essa mulher que quer buscar, que quer ter uma saúde mental mais saudável, vamos falar assim, que busca um equilíbrio em todas essas esferas desse desafio que é cuidar da saúde mental. Isso, ótimo. Bom, gente, eu acho que a primeira coisa, não vistam a roupa de supermulheres. Não precisa ser supermulher para ser uma boa mãe ou uma boa profissional, seja o que for. Então, o nível de exigência que você precisa ter consigo precisa ser o suficiente para que você não adoeça. Então, você tem que se autoconhecer. Então, a busca do autoconhecimento emocional. E eu gosto muito de espiritualidade, sabe? Então, eu vou falar para vocês. Quem não gosta, tudo bem. Mas o crescimento emocional e espiritual é aquilo que a gente falou, é libertador, sabe, gente? Porque a gente vai deixando as culpas de lado, as super exigências e vai valorizando outras coisas. Isso, para mim, é muito importante para a saúde mental. Perfeito, perfeito. A importância, eu sempre pergunto, tá? Por mais que às vezes para alguns pacientes possa parecer meio estranho, eu pergunto para todo paciente se ele tem religião. Não estou aqui querendo falar de uma de outra, porque a gente sabe a importância da fé na vida de alguém. Isso. E se ele tem um hobby qualquer. Isso. Tem gente que fala que é trabalho. Eu falei assim, troca de hobby, meu amigo, que isso não é hobby. Então isso é muito, muito importante. Valéria, aqui eu vou pedir pro pessoal da produção colocar o teu Instagram, que é o Instituto Rocha Brasil. Lá a gente consegue ver telefones para te procurar, porque eu já quero fazer meu organograma lá, quero organizar minha vida, quero entender até essa questão da história familiar, história dos relacionamentos familiares, para entender também esse nicho. Como que as pessoas te procuram? É por lá mesmo? Pode ser pelo Instagram ou pode ser também pelo e-mail, né? www.rochabrasil.com.br E é isso, acho Portas que escancaradas para quem quer cuidar da saúde mental com você. E você sabe que essa coisa de intergeracionalidade, só pra gente finalizar aqui, tem até a ver com a escolha de carreira? A escolha de profissão. No meu doutorado, eu fiz uma matéria que fazia o genograma para você entender por que você fez essa escolha de carreira. Então, fecha aqui em mim, produção. Próxima, já temos mais uma entrevista, a gente vai falar sobre isso. Já quero entender
como essa história familiar influencia na nossa profissão. Nossa, que bacana. É isso. Bom, obrigado. Seja sempre muito agradeço, bem-vinda. adorei. Foi um prazer te receber. Prazer e parabéns foi pelo meu. trabalho que você fincou a bandeira lá e levantou realmente esse propósito. Parabéns. Eu acho que projetos duradouros e com propósito tem que vir de pessoas que têm vontade de fazer acontecer. Parabéns. Obrigada. E bem-vinda a Você Mais Mulher. Obrigada. Sempre. E parabéns pelo programa. Obrigado. Então você aí de casa, tenho certeza absoluta que você aprendeu muito, assim como eu. Próximo programa tem mais entrevistas e sigam o Instituto Rocha Brasil, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido aí no cuidado da saúde mental, na busca desse equilíbrio. Até mais, a gente continua com o programa e no programa que vem tem mais entrevista. Gente, muito bom estar de volta aqui e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, que são bênçãos. Quem aqui não quer mais bênçãos na sua vida? Eu sempre quero. Só que, olha só, como é que a gente conquista mais bênçãos na nossa vida? Será que dá para a gente ficar aqui parado e falar assim, se Deus quiser, amanhã vai ser diferente. Se Deus quiser, depois da manhã vai ser um mundo melhor. Nós vamos receber isso. Nossa, eu estou esperando tanto, mas uma hora vai vir e eu continuo na minha posição. Vocês não acham isso meio estranho? Meio ultrapassado? Porque vamos combinar que não está acontecendo nada de diferente na nossa vida? Cada vez que a gente fica esperando algo. Aliás, gente, vocês sabem qual é a definição de loucura de Einstein? Olha só, é fazer sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Olha só que coisa doida. Eu nunca tinha pensado nisso. Vocês já tinham pensado nisso? Depois eu comecei a falar, puxa, é verdade. Mas se eu quero mais bênçãos, como é que eu recebo essas bênçãos? O que será que eu preciso fazer? Aí a Cabala vem nos dar uma dica. Olha só, pensa comigo. A nossa vida é do jeito que é e a gente já recebeu várias bênçãos, não é? Perfeito. Agora, eu quero mais bênçãos. Se eu quero mais bênçãos, significa que eu quero receber mais da minha vida. Agora, para receber mais, eu preciso passar por uma situação que eu não conheço, que a gente chama de desafio. E assim, quando eu passo por esta situação, eu estou mais pronta para uma outra realidade, porque agora eu já sei lidar com mais esta situação. Então, olha só, cada vez que a gente pede uma bênção, a forma de receber essa bênção, porque pensa, o Criador quer nos dar absolutamente tudo. Então, o que ele manda para a gente? Ele manda um desafio, porque mais bênçãos na nossa vida significa que eu tenho mais resistência dentro de mim, que eu estou mais no controle da minha vida. Então, cada vez que a gente pede algo a mais, eu preciso vencer um desafio. Porque olha só, pense comigo, gente, porque isso aqui é mente sobre a matéria, é consciência. Cada vez que eu faço algo diferente, eu amplio o meu leque de soluções. Isso significa que eu estou mais aberta a receber algo. Então é assim que as bênçãos se manifestam na nossa vida. Cada vez que eu quero algo, eu vou ter que passar por alguma coisa. Mas olha só onde está o segredo. Agora que eu já sei disso, eu começo a usar isso a meu favor. Eu falo assim, puxa, eu quero conquistar isso, isso e aquilo. O que eu preciso fazer diferente? Então vamos usar o exemplo do vestibular. O vestibular é uma coisa desafiadora.
Mas olha só, o que eu preciso fazer se eu quero entrar na faculdade? Eu preciso estudar muito para poder passar de nível, sair do nível que eu estou para ir para um outro nível. Então, esse meu estudo é essa possibilidade, essa capacidade de resolver mais coisas, que significa ter mais entendimento, mais conhecimento. Aí, eu não posso só falar, não, eu já entendi, eu estou me comprometendo a fazer isso diferente, que muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Isso não é suficiente, porque eu não posso chegar lá no vestibular e falar, não, eu estudei, eu sei tudo. A pessoa vai te falar, ok, você sabe tudo? Então você está seguro que você sabe. Então vamos lá, vamos fazer uma prova. É ou não é? Eu não consigo as coisas sem passar por um processo de mostrar aquilo que eu sei fazer. Então, quando eu faço a prova e exemplificando o vestibular, eu estou ali trazendo esta energia agora para mim. Eu já tenho esse conhecimento. Então, por consequência, eu sou aprovada na faculdade. Isso é um exemplo, assim, amplo, tá? Não pega ao pé da letra. O que eu quero explicar aqui para todos nós é que tudo aquilo que a gente deseja de bom, a gente vai passar primeiro por um processo desafiador. Então, a próxima vez que você estiver passando por algo desafiador, saiba que é só a sua oportunidade para ir para um nível melhor, porque o Criador, ele não manda desafios para a gente para aborrecer a nossa vida confortável. Muito pelo contrário, ele manda desafios porque através de superar esses desafios, que significa me transformar, aprender a responder. Olha, o vestibular é tão incrível, porque o que é a vida? A vida é sobre eu saber lidar com esta situação ou não saber. Então, cada vez que eu aprendo a lidar com uma situação, eu recebo automaticamente a bênção. E esse é o processo. Não interessa qual seja o assunto ou aquilo que você estiver procurando na sua vida. Isso serve para tudo. Então, hoje, pensa nas bênçãos que você quer na sua vida, mas comece a pensar como é que eu posso conquistar elas. E sempre saiba que para conquistar, eu preciso fazer algo diferente. Para eu fazer algo diferente, eu preciso que algo que eu desconheça, que eu ainda não sei como resolver, venha para a minha vida, que são as situações desafiadoras. Então, o conceito é mental. Eu mudar a perspectiva, que quando algo desafiador vem na minha vida, e a gente nem chama disso ruim ou bom, a gente chama de desafiador, porque desafiador é algo que eu ainda não sei lidar. E a partir do momento que eu aprendo a lidar, gente, minha vida muda. Eu quero que vocês façam esse teste na vida de vocês. E se vocês quiserem, me mande perguntas no meu Instagram. Comente lá suas dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, ok? Um beijo grande.